Oi, pessoal, beleza? Bom, hoje nós vamos aí em geografia, terminando a nossa semana. Sextou, pessoal. E nós vamos aí na apostila 4, tá? Do ano passado. Na parte de geografia, nós vamos aqui na unidade 7, atividades econômicas no território brasileiro, tá bom? Aí, nós vamos vir aqui, nós vamos da página 3 até a página 11, tá bom? Vou abrir aqui um pouquinho para vocês, para a gente ver o que vai estudar nesse capítulo, tá? Neste capítulo, você vai estudar as diferentes atividades econômicas do território brasileiro e compreender um pouco mais sobre o uso da tecnologia em algumas delas, tá? Então, nós vamos ver aqui. Vamos começar aqui com a nossa roda de conversa. E nós vamos falar um pouquinho dos setores econômicos no Brasil, tá? Aí nós temos, olha, o setor econômico gera milhares de empregos e os profissionais que atuam nele são responsáveis pela produção de alimentos, transformação da matéria-prima nas indústrias, comércio e prestação de serviços, tá? Aqui nós temos uma história em quadrinho, tá? Olha que interessante aqui. Aqui nessa história em quadrinhos, nós vamos conseguir ver os três setores da economia, tá? A produção do alimento, a transformação dessa matéria-prima em outro tipo de alimento pela indústria, transformação pela indústria e o comércio, tá? Então vamos lá. O nome da historinha é Quando Crescer. Vou abrir um pouquinho. Vamos lá. Oi, tio Beto. Oi, Joaquim. Estava pensando, quando eu crescer, irei trabalhar com chocolate, assim como você. Vou plantar e colher o cacau. Ó, ele pensando, tá? O Joaquim pensando no futuro. Vou plantar e colher o cacau. Na indústria, vou transformá-lo em diferentes tipos de chocolates, com amendoim, castanhas, passas. Depois, quando estiverem prontos, vou vendê-los para todas as pessoas do bairro. E o Joaquim continua falando e o tio dele fica assim espantado, né? Caramba! Por que o tio dele tá com essa cara de espantado? Sabe por quê? Porque o Joaquim, ele falou que ele vai passar por todos os setores da economia. Olha, a plantação do cacau, o cacau é esse fruto aqui, ó, que é dele que é fabricado o chocolate, tá? Então nós estamos aqui, ó, no primeiro setor econômico, que é o setor primário. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente, tá? A plantação do fruto do cacau, depois vai para a indústria, transformar o cacau em chocolate, de vários tipos, com várias coisas diferentes, amendoim, castanha, tal. Depois ele vai para o comércio para vender o chocolate. São os três setores da economia. O setor primário, que é a agricultura e a produção do alimento, né? Aqui, o setor secundário, que é a indústria, é a transformação, né, da matéria-prima. E aqui, o terceiro setor, o terciário, que são o comércio e a prestação de serviço. Uma pessoa só consegue dar conta de fazer tudo isso que o Joaquim está pensando em fazer? Será? Será? Vamos ver, né? Eu acho que não, né? Letra A. Em qual atividade econômica trabalha o tio do Joaquim? Olha lá, ó. O que o tio do Joaquim tem? O tio do Joaquim tem o quê? Uma loja de chocolates, né?
O tio do Joaquim tem uma bombonière aí. Ele vende doces, chocolates e tal. B. Quais são as atividades necessárias para obter o chocolate? Olha só, acabei de falar. Quais são as atividades necessárias para obter o chocolate? Plantar o cacau, transformar o cacau em chocolate, depois vender o chocolate, tá? C. Por qual razão o tio de Joaquim ficou assustado? Seu sobrinho conseguirá exercer todas essas atividades sozinho? Só ele vai conseguir fazer tudo isso? Não sei, né? Não sei. Eu acho que não, né? Cada setor tem a sua parte de mão de obra, né? De trabalhadores. Mas vamos continuar aqui. Estamos aqui agora, essa foi a página 3, vamos para a página 4, tá? Setores da economia, aquilo que eu estava falando para vocês lá em cima. A produção, a distribuição e a comercialização de mercadorias são resultado da interação entre o campo e a cidade e envolvem vários trabalhadores empregados em 3 setores da economia. Setor primário, formado pelo conjunto de atividades econômicas normalmente desenvolvidas no campo, como a agricultura, a pecuária, que é a criação de animais, e o extrativismo, que é a extração da matéria-prima da natureza, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo do extrativismo. Agricultura, vocês sabem. Agricultura são as plantações dos vários tipos de verduras, legumes, frutas, grãos, né? A pecuária é a criação de animais, de vários tipos de animais. Não é só boi e vaca, não. Suínos, que são os porcos, os caprinos, que são as cabras e os bodes, que também é consumido, né? A carne deles, o leite, a criação de galinhas para produção de ovos e também da carne, do frango, tá? Então, a pecuária, a criação dos animais. E o extrativismo? O extrativismo é retirar da natureza, extrair da natureza o alimento ou alguma coisa que vai ser transformada pela indústria. Por exemplo, da natureza, a gente que eu falo, né? As pessoas que trabalham no extrativismo podem extrair, por exemplo, o, o, o ferro, né? O alumínio também. E na indústria vai ser transformado em quê? Em panelas, em, em bandejas, né? Que é usada na cozinha, em nossa, tanta coisa, garfo, faca, né? Outra coisa que pode ser extraído da natureza, por exemplo, da seringueira, a seringueira é uma árvore, tá? E dela pode ser extraído um líquido branco, bem branquinho, parecendo um leite. O seringueiro vai cortando assim o tronco da árvore e vai escorrendo aquele líquido, tá? Esse líquido, o que é feito dele? A borracha, tá? Então essa borracha, esse líquido, essa borracha vai para a indústria e é transformada em várias coisas, pneu de carro, tá? Que mais? Pisos, pisos de chão, de pisos de borracha. Que mais? A borracha que a gente apaga a nossa lição, tá? Muitas coisas. Então, isso é o extrativismo, tá? É extrair da natureza a matéria-prima para levar para a indústria para ser transformada em outros produtos, tá bom?
No setor secundário, a gente tem o seguinte: fazem parte desse setor as atividades envolvidas em todos os tipos de transformação industrial, geração de energia e construção civil, tá? Então, o setor secundário, ele envolve as indústrias de todos os tipos, tá? Indústria de tudo que você imaginar. Envolve a geração de energia e a construção civil. A construção civil, a construção de prédios, casas, estradas, né? Setor terciário. No setor terciário, nós temos a reúne as atividades do comércio e prestação de serviços. Comércio, vocês sabem o que é, as lojas que vendem as coisas que a gente precisa comprar, né? Lojas de roupas, calçados, lojas de que vendem o alimento, que são os supermercados, tudo isso faz parte do comércio. E a prestação de serviço? A prestação de serviço são aqueles profissionais que a gente precisa também bastante. Por exemplo, você precisa cortar o cabelo, você vai no cabeleireiro, você vai no barbeiro, tá? É um prestador de serviço. Você precisa trocar o pneu do carro do seu pai furou. O seu pai precisa de um prestador de serviços, que é o borracheiro, que vai trocar o pneu do carro e consertar o pneu. Isso é prestador de serviços, tá? Tem muitas coisas que eu poderia dar de exemplo como prestadores de serviços, tá? Bom, então nós vimos aqui os 3 setores: setor primário, setor secundário e setor terciário, tá? Que produtos utilizados no seu dia a dia passaram pelos setores econômicos? Por exemplo, tá? Pensa agora aí com você, tá? Você tá usando uma roupa, uma camiseta, uma bermuda, ou você pode estar usando um vestidinho, ou você pode estar usando um pijama, tá? Isso que você está usando passou pelos 3 setores da economia? Será que passou? Com certeza sim. Por quê? O tecido, ele pode ser feito de algodão. O algodão é uma planta, tá? Tem que ser plantado o algodão, colhido o algodão, levado para a indústria para poder fazer o tecido que vai fazer a roupa que você está usando. Essa roupa foi para a loja, que é o comércio. E aí sua mãe e o seu pai foram lá na loja e compraram a sua roupa. Então, ela passou pelos 3 setores: primário, secundário e terciário. Beleza? Vamos lá. Ó, a página da nossa apostila. A página que você está vendo agora. Pega assim na mão a página. Ela passou pelos 3 setores da economia? Sim. Para fazer o papel, o que precisa? De madeira. Essa madeira vai para a indústria, tá? É transformada a madeira em celulose. A celulose é transformada em papel, tá? O papel vai para outro tipo de indústria, aonde impressa a apostila, tá? Onde é tudo bonitinho, impresso, escrito os textos, tal. Monta a apostila. Essa apostila vai para onde? Vai para uma loja ou para um departamento aonde é comprada essas apostilas. Então, passou pelos 3 setores. Olha que interessante. Muitos alimentos olha, eu estava falando do algodão. Olha o algodão aqui, ó. A plantinha do algodão. Muitos alimentos e matérias-primas produzidos nas atividades do setor primário serão modificados no setor secundário. Será transformado na indústria, tá? E comercializados no setor terciário. Por exemplo,
o cultivo do algodão, que será transformado na indústria têxtil, indústria de tecido, né? Em diversos tecidos e vestuários que depois poderão ser comprados ou comercializados em todo o território nacional, tá? Então, passa pelos 3 setores da economia. Muito bem, sabendo disso, já aprendemos isso, vamos relacione as frases a seguir aos respectivos setores da economia. Então, nós temos aqui os 3 setores: A, setor primário; B, setor secundário; e C, setor terciário. Aqui nós temos as nossas frases aqui. Nas indústrias ocorre a transformação da matéria-prima em diferentes produtos. Essa frase aqui está falando do setor primário, do setor secundário ou do setor terciário? Ó, nas indústrias ocorre a transformação da matéria-prima. Qual o setor que é? Setor secundário. Então, você vai pegar aqui no quadradinho e vai pôr a letra B. Ok? O conjunto de atividades econômicas desenvolvidas no campo que produz alimentos e matérias-primas. Conjunto de atividades econômicas desenvolvidas no campo que produz alimentos e matérias-primas. Qual setor é? Setor primário, setor secundário ou setor terciário? Aí você vai colocar a letra aqui no quadradinho. Ocorre a comercialização de alimentos produzidos no campo e de produtos originários das indústrias. E aí? Ocorre a comercialização. Setor primário, setor secundário ou setor terciário? Aí você põe a letra no quadradinho. E o último da página 4, reúne atividades de comércio e prestação de serviço. Reúne atividades de comércio e prestação de serviço. Qual setor é? Primário, secundário ou terciário? Aí você vai colocar a letrinha aqui no quadradinho, tá bom? Fácil, hein, gente? Bem fácil. Próxima página, página 5, atividades do setor primário. Vamos ver agora um por um, tá? O setor primário destaca-se na economia brasileira em função da grande extensão territorial do nosso país e de sua variedade de solos, rios, vegetações e climas, que favorecem o desenvolvimento das atividades econômicas desse setor em todo o território nacional. Então, o Brasil ele é um país muito grande e é muito rico em solo, clima, vegetação, tá? Então, o setor primário, ele é bem desenvolvido no território brasileiro. Vamos aprofundar nossos conhecimentos sobre as diferentes atividades econômicas do setor primário realizadas nas regiões brasileiras? Vamos começar pela região norte. Aqui, onde está em amarelinho, são os estados da região norte. A região norte do país distingue-se no extrativismo vegetal com a extração do látex. Lembra que eu falei para vocês da borracha? Extração do látex e a coleta de castanhas, e no extrativismo mineral, principalmente com a extração do ferro e da bauxita, cuja maior reserva encontra-se no estado do Pará. A bauxita, após processada, dá origem ao alumínio, muito utilizado na fabricação de latinhas de refrigerante, sucos, panelas, janelas, portões, bicicletas, peças automotivas, entre outros produtos. Aqui na foto vocês têm aqui, ó, a extração de bauxita em Paragominas, no Pará, tá? Olha, isso daí que vocês estão vendo aqui
Não é terra vermelha. Não, isso daí é bauxita, tá? É um mineral que é transformado pela indústria e faz esses produtos aqui, ó, de alumínio, latinhas, portão, ó, porta de alumínio de loja, tá? O extrativismo mineral fornece muitas matérias-primas para o setor industrial, movimentando os mercados nacionais e de exportação. O que é exportação, professora? Venda dos produtos e mercadorias para outros países também, tá? Vamos lá. O Brasil está entre os maiores produtores de alumínio do mundo, exportando para muitos outros países. A flexibilidade e a resistência desse metal viabilizam a sua utilização em diferentes áreas, como a construção civil, a construção naval, aeroespacial, automotiva, entre outras, tá? Então, aqui, nós temos aqui, ó, o carregamento de bauxita no porto de Trombetas, em Oriximiná, no Pará. Ah lá. Vai tudo no navio, transportados por navio, tá? Página 6. A pecuária extensiva destaca-se nos estados do Pará, Rondônia e Tocantins. Essa região é a segunda maior produtora de gado de corte do país, atrás somente da região centro-oeste. Então, aqui, ó, tá? Ainda estamos aqui no estados do norte, Pará, Rondônia e Tocantins. É a segunda região, tá? Maior produtora de gado de corte. Professora, o que é gado de corte? É o gado que é criado para depois virar nosso alimento. As carnes que a gente compra no açougue, no mercado, tá? Eles são criados especialmente para isso, para servir de alimento, tá? Existe outro tipo de gado? Sim, existe o gado leiteiro. Ele é criado especialmente para fornecer leite, tá bom? Vamos lá. Vamos para a região Nordeste? Região Nordeste está aqui do ladinho, em amarelo, tá? A região Nordeste destaca-se na agricultura comercial com a monocultura de cana-de-açúcar. Professor, o que é monocultura? Monocultura é a plantação de um tipo só de vegetal, de planta, tá? Então, o Nordeste, ele se destaca por plantar muito, desde da colonização do Brasil, a região Nordeste planta cana-de-açúcar. Soja e algodão também, praticada em grandes propriedades rurais, pelo uso de diversas tecnologias como tratores, colheitadeiras, sistemas de irrigação, fertilização do solo e pelo uso de dados meteorológicos, os drones e etc., que contribuem para o aumento da produção agrícola. Professora, o que o drone tem a ver com plantação? O drone, tá? Ele consegue captar, ele consegue fornecer dados de quando vai chover, se vai ter chuva para facilitar a plantação, tá? Pessoal, as coisas agora estão modernas. Bom, e aqui na foto nós temos aqui colheita mecanizada de algodão em São Desidério, na Bahia, tá? Olha a colheita do algodão, a colheitadeira colhendo o algodão. Olha, já aqui dentro, ó, vocês podem perceber que aqui dentro da colheitadeira só tá a florzinha do algodão, o chumacinho branco.
Vai tudo aqui para dentro, tá? Bom, os constantes avanços tecnológicos e os investimentos em irrigação em áreas do sertão criaram meios para a produção da fruticultura em muitos municípios nordestinos, localizados no Vale do São Francisco, Vale do Rio São Francisco, região que margeia o Rio São Francisco, acabei de falar, né? Nos estados de Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, na região Nordeste, e no estado de Minas Gerais, na região Sudeste do Brasil também, tá? As cidades de Petrolina, em Pernambuco, e Juazeiro, na Bahia, são conhecidas como grandes produtoras de frutas de alta qualidade, em função do clima quente e do investimento em tecnologias de irrigação, que utilizam as águas do Rio São Francisco para produzir frutas durante todo o ano, tá? Professora, mas eu já ouvi falar que lá no Nordeste é tudo seca, que não dá para plantar nada. Não é todo o Nordeste que é assim, tá? Tem uma parte do Nordeste, que é a Caatinga, né? Que ela realmente é um solo bem duro, rachado, difícil, seco, tá? Mas não é todo o Nordeste que é assim, tá bom? Tanto que a gente viu aí agora que lá eles conseguem produzir frutas durante o ano todo. Muitas frutas produzidas nessa região são vendidas para diversas cidades brasileiras e comercializadas para outros países também, tá? Aqui nós temos a fruticultura irrigada com as águas do Rio São Francisco em Petrolina, Pernambuco. Olha lá, ó o rio lá, ó, Rio São Francisco. Eles usam a água do rio para irrigar a plantação. E aí, ó, tudo bonitinho, tudo a plantação tudo bem cuidada, verdinha. Página 7. Na agricultura familiar, em que a cultura da terra é realizada em pequenas e médias propriedades pela própria família, pratica-se a policultura, ou seja, o cultivo de alimentos variados, que poderão ser comercializados nas feiras e mercados locais, ou até mesmo em outras cidades e estados. Então, nós temos aqui, ó, a cultura familiar. Às vezes, tem lá uma família que tem um sítiozinho, tá? Eles plantam lá vários tipos de coisas, vários tipos de verduras, legumes, e eles colhem ali e levam para vender na cidade, para ganhar o seu dinheirinho, tá? Essa é a agricultura familiar, tá? Aí embaixo vocês têm uma foto de um exemplo de agricultura familiar, com o cultivo de milho e feijão em Feira de Santana, na Bahia, tá? São pequenos produtores, né? Tem os grandes produtores, né? Os grandes territórios de plantação, mas também tem o pequeno produtor, que tem ali um pequeno sítio, uma chácara, onde ele faz ali uma plantação de algum tipo de legumes, aí pega, leva para cidade para vender, tá? E assim ele ganha o seu dinheirinho. Vamos lá? Atividades. Número 1. A região norte destaca-se no extrativismo mineral. Cite 2 exemplos. Nós falamos lá da região norte. Professor, esqueci. Volta o vídeo e volta lá na região norte e dá uma olhadinha lá. Ela se destaca pelo extrativismo mineral.
Cite 2 exemplos de extrativismo mineral que ocorre lá na região norte. Letra B. Não. Número 2. Qual é a importância desses recursos minerais para a nossa sociedade? Qual que é a importância desses recursos que são tirados lá no extrativismo mineral, que são tirados lá na região norte? Que benefícios que eles trazem para a nossa sociedade? Tá lá. 3. Analise a imagem e depois responda as questões propostas. Vamos ver a imagem. Temos aqui, né? Aqui, ó, a colheitadeira, né? A plantação aqui, a colheitadeira vindo, jogando para dentro da outra parte do trator ali. Vamos ver se a gente consegue responder aqui, ó. Vamos ler aqui, ó. Colheita mecanizada de soja em Formosa do Rio Preto, Bahia. Vamos ver. Letra A. Que tipo de agricultura está representada? Comercial ou familiar? Aqui, olha só, é uma grande plantação, eles têm colheitadeiras, eles têm tratores, é muito grande, olha como é grande o território aqui da plantação. Isso daqui é representada, a agricultura está representada como comercial ou como familiar? Letra B. Nela pratica-se a policultura, a cultura de várias coisas, de vários tipos de vegetais, de vários tipos de plantas, de plantações, ou monocultura. Só está plantado um tipo aqui de planta, de alimento aqui. Tem várias coisas plantadas aí, que é a policultura, ou tem apenas uma cultura de coisa, uma plantação aí, que é a monocultura, tá? Vamos lá. 4. Assinale as alternativas corretas sobre as atividades econômicas desenvolvidas nas regiões norte e nordeste do país. A extração de látex e a coleta de castanhas fazem parte das atividades econômicas desenvolvidas na região norte do Brasil. Tá correto essa afirmativa? Se estiver correto, você vai colocar um xizinho, tá? No Nordeste, pratica-se a monocultura de cana-de-açúcar e soja em pequenas propriedades rurais. No Nordeste, pratica-se a monocultura da cana-de-açúcar e da soja em pequenas propriedades rurais. Isso está correto ou não? Se tiver correto, se você achar que está correto, você vai colocar um xizinho aqui. Se não estiver correto, você não vai colocar nada, tá? Continuando, então, na página... Que página que nós vamos agora? Página 8. Continuando aqui com xizinhos. O estado do Pará destaca-se na extração de minérios como a bauxita, que serve de matéria-prima para muitas indústrias. Isso é correto ou não? Se for correto, você vai pôr um xizinho. Se não for correto, você não vai colocar nada. A agricultura comercial é muito forte na região Nordeste, com a monocultura de cana-de-açúcar, soja e algodão, praticada em grandes propriedades rurais por meio de diversas tecnologias. Essa frase está correta ou não? A fruticultura, desenvolvida com as águas do Rio São Francisco, potencializa a produção de frutos,
que são comercializados em muitas cidades brasileiras e exportados para outros países. Isso está correto ou não? E aí, nós temos aqui, ó, o 6, uma atividade no material de apoio, tá? No material de apoio, há mais uma atividade para você fazer sobre a importância do Vale do São Francisco para a região Nordeste. Vamos lá para o material de apoio? Vamos lá. Material de apoio, andando com a apostila. Vamos descendo, vamos descendo. Vamos procurando o material de apoio. Vamos diminuindo até chegar no... Tá lendo ainda a página, vamos andando, tá lendo ainda. Vamos, vamos, vamos. Ixi, tem um monte ainda para ler. Vamos, vamos. Vamos, material de apoio. Tá vendo como é difícil gravar um vídeo? Como é demorado gravar o vídeo? Que a gente tem que passar, explicar tudo direitinho. Então, vamos lá. Nós temos aqui o material de apoio. Deixa eu ver que página que nós vamos... Aqui, deixa eu ver, peraí. Aqui. Não. Aqui, tá? Material de apoio, ó. Material de apoio, tá? É a atividade que nós estávamos lá na página 8, Vale do Rio São Francisco. Leia o trecho a seguir sobre o Vale do Rio São Francisco e aí vocês vão responder essas questões aqui. Eu vou ler para vocês aqui. Produtores rurais do Vale do São Francisco esperam crescimento de 15% na exportação de frutas dia 12/9/2018, essa reportagem aí, tá? Vamos lá. Começou o período de safra no Vale do São Francisco e a partir deste ano, maior parte das frutas colhidas na região serão enviadas para países da América, Europa, África e da Ásia. A expectativa é de que haja um crescimento de 15% nas exportações em comparação com o mesmo período do ano passado. Com o início da safra, o trabalho de colheita das frutas acontece em ritmo acelerado. Para dar conta de tanto serviço, é preciso contratar mais gente, tá? Contratar mais gente. 98% das uvas de mesa e 95% das mangas exportadas pelo país saem do Vale do São Francisco e vão para países da América, Europa, África e Ásia. Um negócio que gera cerca de 240 mil empregos e que movimenta quase R$ 1 bilhão por ano. E em 2018 deve ser ainda melhor, tá? Aí vocês vão responder essas questões a partir desse texto que a gente leu aí. Letra A. Segundo texto, qual é a atividade econômica desenvolvida no Vale do São Francisco? Leia lá. B. Essa atividade gera poucos ou muitos empregos? C. O que significa exportar um produto? Ah, eu expliquei isso. Letra D. As frutas produzidas no Vale do São Francisco são exportadas para outros continentes. Quais são esses continentes? Tá escrito aí. Voltando para a página que nós estávamos, que é
a página 8. Vamos voltar para a página 8. Voltando. Deixa eu ver se eu não passei. Peraí. Não. Voltando para a página 8. Deixa a apostila ler. Estamos voltando. Olha só, tá vendo como é difícil gravar um vídeo? Tem que ficar esperando a apostila, tal. E vamos chegando aqui, aonde nós estávamos, aqui, na página 8. Vou aumentar. Olha, um monte de gente me chamando e eu não posso atender, porque estou aqui gravando vídeo para vocês, tá? Então, nós estávamos aqui, ó, no material de apoio, tá bom? Aí, vocês vão fazer aquela folha lá, tá? Região Centro-Oeste. A região Centro-Oeste tem... Ah, deixa eu mostrar aqui, amarelinho aqui, ó, região Centro-Oeste. A região Centro-Oeste tem grande relevância na agricultura comercial, com a cultura de soja, milho, algodão, cana-de-açúcar e arroz. Fatores como o tipo do relevo plano e condições climáticas favoráveis, temperaturas elevadas e precipitação regular nas estações chuvosas, atrelados ao uso da tecnologia, aumentaram a produção no campo e, consequentemente, o número de exportações de produtos agrícolas para outros países. A ampliação da agricultura comercial em toda a região causou a diminuição da área das lavouras voltadas para a prática da policultura nas pequenas e médias propriedades rurais. O Centro-Oeste também se destaca na produção pecuária, apresentando o maior rebanho bovino do país. A maior parte dessa produção ocorre por meio da pecuária extensiva, ou seja, da criação do gado solto em uma grande extensão de terras com pastagens naturais, tá? Então, o gado lá na região Centro-Oeste, ela é a primeira produtora, a maior produtora de gado do país, tá? Só que o gado lá, ele não come ração, ele é criado solto, ele come grama, ele come pastagem, tá? E a carne, professora, é diferente do animal que come ração? Com certeza, é diferente sim, tá? Vamos lá. Página 9, vamos para a região Sudeste, a nossa região, a região que nós moramos. Está aqui em amarelinho a região Sudeste. A região Sudeste, o Sudeste, distingue-se na produção agrícola, principalmente na agricultura comercial, caracterizada pelo uso de tecnologias com maquinários agrícolas que facilitam a realização das atividades rurais e colaboram para o aumento da produtividade. Segundo dados do IBGE, o estado de São Paulo é o maior produtor de laranjas e cana-de-açúcar do país, exportando grande parte desses alimentos para diferentes países, para diferentes países, tá? Então, segundo dados do IBGE, o estado de São Paulo é o maior produtor de laranjas e cana-de-açúcar do país, exportando grande parte desses alimentos para diferentes países, tá? E aqui a gente tem aí a foto, ó, colheita de laranjas em Bauru, São Paulo. Olha que interessante, gente, a colheita. Olha que interessante isso. Tá? A própria colheitadeira vai fazendo
a colheita da laranja, colocando tudo ali dentro da caçamba. Muita tecnologia, né, gente? Nessa região, o setor pecuário destaca-se principalmente por dois aspectos: os numerosos rebanhos e a qualidade do gado, especialmente o bovino e o suíno. As espécies são selecionadas, o gado é vacinado e a produtividade é elevada, caracterizando uma pecuária intensiva. Cerca de 20% do rebanho bovino nacional está nessa região, sendo Minas Gerais um dos principais polos criadores do gado bovino do país. A região do quadrilátero ferrífero, localizada ao sul do estado de Minas Gerais, revela-se na produção de minério de ferro, bauxita e manganês, importantes matérias-primas que serão transformadas em diferentes produtos pelas indústrias de base. O estado do Espírito Santo aparece como o maior produtor e exportador de granito e mármore do Brasil, tá? Aquelas pedras bonitas, né? Granito e mármore que fazem piso de mármore para casas chiques, né? Pia de lavar louça, também é feita com mármore, tá? É um tipo de uma pedra muito bonita. E aqui, a pecuária intensiva em Campo Belo, Minas Gerais. Ó, os boizinhos aí, ó, tudo bonitinho, tudo vacinadinho, comendo ração, não é criado solto, é criado com mais um cuidado, né? Uma coisa mais, né? Vacinado contra doenças, tal. Lembra que eu falei para vocês? O gado criado solto e o gado criado com ração é diferente, sim, tá? É diferente a carne, é diferente a qualidade da carne do gado, tá? Professora, qual é melhor? Bom, vou falar para vocês a real, tá? O gado criado solto, como é criado lá no Mato Grosso, quando o animal ele tem que se esforçar para comer a pastagem, a grama, tá? Então, com o esforço que o animal faz para abaixar a cabeça, se alimentar da grama, do pasto, procurar andar para procurar mais pastagem, a carne dele é mais durinha. O gado cuidado assim, ó, com vacinação para não pegar doença, a ração colocada aí para eles bonitinho, tá? Eles não têm que fazer esforço. Então a carne é mais macia, tá? Vamos lá? Página 10. Região Sul. Olha lá, amarelinho, a região Sul. A região Sul apresenta grande produtividade agrícola e pecuária em função das condições climáticas favoráveis, da extensão de solos férteis e de pastagens e da utilização de tecnologias modernas. Assim, essa região distingue-se na agricultura comercial com a cultura de grãos, trigo, arroz, soja, sorgo e café. Professora, o que é sorgo? Espera aí que eu já falo. Na agricultura familiar, com a policultura de vários tipos de hortaliças, legumes e frutos. E na produção de galináceos e suínos. Professora, o que é galináceos? Galináceos são as galinhas, né? Que produzem os ovos, produzem a carne, tá? E os suínos, que são os porcos, tá? Aqui, não esqueci não, já vou voltar lá. Aqui, ó, colheita mecanizada de trigo em Nova Fátima,
lá no sul, no Paraná, e aqui a produção de diversas hortaliças em Londrina, no Paraná também, tá? As atividades econômicas desenvolvidas no campo relacionadas à agricultura, à pecuária e ao extrativismo são muito importantes para a economia do país. Porém, vale lembrar que áreas de vegetação nativa precisam ser preservadas. Que são de áreas de vegetação nativa? As florestas. As florestas precisam ser preservadas. Não pode ficar derrubando florestas para fazer plantações, tá? E isso já aconteceu muito no Brasil, muito mesmo, tá? Já foi derrubadas muitas áreas de mata, de floresta, para fazer plantação, para fazer pastos. Mas essas florestas agora têm que ser preservadas, porque sem as florestas, como que a gente vai ter ar puro? Como que vai ser feita a purificação do ar, né? Bom, vamos lá. Ah, voltando aqui, o sorgo, tá? O sorgo é um tipo de uma planta, tá? Para fabricação de... Nossa, esqueci o nome. Peraí. Ai, caiu o óculos. É que eu tô gravando à noite e eu tô um pouco cansada de tudo que eu fiz durante o dia. O sorgo é um tipo de planta, de vegetal, na fabricação de bebidas, de... Ai, eu não me lembro agora. Peraí. Eu acho que é... Eu vou olhar, eu vou pesquisar, eu acho que é cerveja. É. É uma vegetação ela fermenta, faz a fermentação de uma bebida. Eu vou lembrar, tá? Peraí que eu já vou lembrar. Atividades. Número 1. O selo representando a agricultura familiar foi criado em 2014, em homenagem aos pequenos agricultores brasileiros. Olha, esse selo aqui, ó, tá? Os pequenos produtores brasileiros, aqueles que eu falei para vocês que tem um pequeno sítio, né? Que tem lá uma pequena chácara, que eles fazem as plantações de alguns tipos de verduras, frutas, legumes, cria algum animalzinho ali para ele poder ter o leite, né? Então esse selo, ele foi criado em homenagem aos pequenos agricultores do Brasil. Letra A. Quais atividades econômicas do campo estão representadas na imagem? Aí você olha aqui, ó, agricultura, né? A plantação, né? A pecuária, ali a criação de animais. Ali atrás também aqui, ó, tem um riozinho aqui com peixe, que também pode ser ali o extrativismo, né? A pesca, né? A retirada do peixinho lá, para ter um peixinho para comer, né? A criação aqui, ó, as galinhas aqui, ó, também é pecuária, tá? Letra B. Como pode ser caracterizada uma propriedade baseada na agricultura familiar? Como é caracterizada uma propriedade que é da agricultura familiar? Ela é grande ou ela é uma propriedade menor? E outra coisa, quem trabalha nessa propriedade? São muitos empregados ou é apenas a família que trabalha nessas propriedades? Vamos lá. Página 11, número 2. Analise o gráfico e depois responda as questões. Nós temos aqui um gráfico que a gente chama de gráfico de setores, tá? E nós temos aqui, ó, as regiões. Região sul, que tá aqui em laranja, a região centro-oeste aqui em vermelho, em verde a região norte, em amarelinho o nordeste e o amarelo mais forte aqui,
o Sudeste. Vamos ver do que se trata esse gráfico. O título do gráfico: Produção de grãos nas grandes regiões do Brasil. Então, a pesquisa que gerou este gráfico refere-se à produção do algodão, herbáceo, amendoim, arroz, feijão, mamona, milho, soja, aveia, centeio, cevada, girassol, sorgo, trigo e triticale. Nossa, eu vou ter que procurar isso daqui, que eu não lembro disso não lembro disso daqui não. Vamos ver aqui. Voltando, depois a gente vai lá no Google, eu saio com vocês junto e vou lá no Google para a gente ver o sorgo e a triticale. Vamos lá. Então, nós temos aqui o gráfico, tá? O maior produtor desses produtos é a região centro-oeste, depois vem a região sul, depois o sudeste, depois o nordeste e, por último, o norte. Letra A. Qual região brasileira tem maior destaque na produção de grãos? Acabei de falar, acabei de mostrar para vocês. Qual é a região que tem mais produção de grãos? Letra B. Conforme o que você estudou sobre a região centro-oeste, pinte o quadro que corresponde ao tipo de agricultura mais utilizada nessa região. Então, olha lá. A região sudeste é a maior produtora de grãos, tá? Agora aqui. É uma agricultura familiar com a policultura? É feito em pequenos sítios, pequenas propriedades, com a família o trabalho da família, ou é agricultura comercial com a monicultura dos grãos? Qual que vocês acham que é a correta? O que vocês acharem que é a correta, vocês vão pintar. Professora, de que cor? A cor que você quiser. Pode ser da cor do gráfico, né? Que está em vermelho. Pode pintar de vermelho. É uma agricultura familiar ou é uma agricultura comercial? Marque V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. O Brasil não é um grande produtor agrícola. Isso é verdadeiro ou falso? Será que é verdadeiro ou falso? Se for verdadeiro, você vai colocar V. Se você acha que é falso, você vai colocar F. Mas a gente já leu sobre isso e eu já falei. A região sul destaca-se na agricultura comercial com a produção de grãos, trigo, arroz, soja, sorgo e café, e na agricultura familiar com a prática da policultura de hortaliças, legumes e frutos. Isso é verdadeiro ou falso? Se for verdadeiro, você vai colocar V. Se for falso, F. A gente já falou disso aqui em cima na região sul. A agricultura comercial é muito comum nas regiões sudeste e centro-oeste do país. Isso é verdadeiro ou falso? Agricultura comercial, aquela agricultura que é feita em grande extensão territorial, em grandes plantações, para poder exportar até para outros países, tá? Essa frase aí é verdadeira ou falsa? A pecuária extensiva tem grande destaque na região centro-oeste. É verdadeiro ou falso? Vai lá na região centro-oeste e procura saber. Ou então volta o vídeo, porque eu falei. A policultura é caracterizada pelo cultivo de um único produto em uma grande extensão de terra. Isso é verdadeiro ou falso? Também falei. A policultura é caracterizada pelo cultivo de um único produto. Isso é verdadeiro ou falso? Eu falei para vocês o que era policultura e o que era monocultura. Procura lá no vídeo, volta que tem lá. É verdadeiro ou falso?
A monocultura é a prática da agricultura de um único produto, como ocorre nas áreas de cultivo de laranja e cana-de-açúcar da região sudeste. E aí, é verdadeiro ou falso? Também falei isso lá na região sudeste, tá? E aqui, ó, nós chegamos na página 11, a nossa última página dessa semana, tá? Agora eu vou sair daqui junto com vocês e nós vamos lá no Google procurar sobre o sorgo e a triticale. Vamos ver o que vem vem a ser essas. Vamos sair daqui. Estou saindo daqui da apostila, tá? Estou vindo para cá para o Google e vamos lá. Vamos lá. O que? Escreve direito, professora. Escreve direito, professora. O que é sorgo? Vamos lá. Vamos pesquisar. Ah lá, o sorgo. Olha só. O sorgo é uma espécie de planta com flor pertencente à família Poaceae, não sei, acho que é assim que lê. O seu nome comum é sorgo e é também chamado milho zaburro no Brasil. Mapira em Moçambique e maçambaia em Angola. Para que ele serve? As pessoas também perguntam o que é o sorgo, para que serve? Vamos ver para que serve. O sorgo, vamos lá. O sorgo é rico em nutrientes e antioxidantes. Vamos ver aqui, vamos voltar aqui. Tal. Vamos ver. Como usar o sorgo? Qual o teor de proteína do mi? Não. Quais os benefícios do sorgo? Vamos ver. O sorgo e parceiros serão uma variedade cereal com grãos que contém altos teores de ferro, zinco, proteínas, fibras e vitamina E, além de detectar a presença de compostos fenólicos com alta capacidade antioxidante que podem auxiliar no combate a doenças crônicas como o quê? Eu quero que continue. Vamos colocar aqui na pesquisa. O que é o sorgo? Para que é usado? Ou para que serve também, né? Poderia ser. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue uma pesquisa mais completa. Aqui, opa! O sorgo é uma cultura utilizada como base alimentar em muitas partes do mundo, na América do Sul, nos Estados Unidos e na Austrália. Esse cereal é utilizado basicamente na alimentação animal. Para fazer ração, tá? Legal. Legal. O sorgo é um cereal sem glúten, tem diversas propriedades. Beleza. Olha lá, ó o sorgo aqui, ó. Ó ele aqui, tá? Nutricionista Cristiane Perrone fala sobre esse alimento de origem na África e Ásia, que vem cada vez mais sendo produzido para o consumo humano. Tá. Não é só também para a alimentação animal, mas para nossa também. Faz bem para o nosso corpo também. É um cereal, tá? E a
Triticale. Vamos lá. Vamos apagar aqui. Triticale. Vamos lá. O que é a triticale? Vamos ver. Vamos lá. Ah, tá. A palavra triticale é uma fusão das palavras em latim, trigo e centeio, e foi sugerida em 1935, tal, 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 tal. É um cereal também. Origem e usos da triticale. Vamos lá. Olha, tem até vídeo sobre a triticale aqui, ó. Grãos mais rústicos do que o trigo. Olha quanto vídeo que tem para vocês verem no YouTube. Globo Rural, nova variedade de triticale. Gente, olha que interessante. Assiste aqui esses vídeos para vocês aprenderem mais, tá? É um cereal também, é um alimento, tá bom, pessoal? Então aí a gente termina a nossa semana 3, tá? De geografia. Bons estudos a todos. Vocês vão me mandar as fotos só das páginas que tem atividade, tá bom? As páginas com texto não precisa mandar foto, tá? Um beijo para vocês. Bom final de semana a todos e até a próxima. Beijos.